O sol da manhã era uma lâmina dourada que cortava o céu, derramando-se pelas imensas janelas de vidro do conglomerado. O edifício era a obra-prima de Heitor, um arranha-céu de aço e concreto que perfurava as nuvens de uma das maiores metrópoles do Brasil, um testamento de sua vontade e ambição. Aos 38 anos, Heitor era a personificação do sucesso, um arquiteto de seu próprio destino. Dono de um império multibilionário que ele havia erguido do pó, sua vida era um roteiro de precisão e luxo. Sua cobertura, um ninho de águia sobre o parque mais famoso da cidade, era o palco de onde ele observava o mundo que havia conquistado. Enquanto ajustava o nó de sua gravata de seda italiana, um gesto automático e preciso, Heitor saiu de seu elevador privativo. O elevador se abria diretamente em seu andar executivo. O ar era rarefeito e silencioso aqui em cima. Sua assistente, Beatriz, uma mulher de meia-idade impecavelmente eficiente e cuja lealdade ele comprara com um salário generoso e respeito profissional, aproximou-se com um tablet em mãos, seus saltos ecoando suavemente no piso de travertino. Bom dia, Dr. Heitor. A diretoria o aguarda na sala de conferências para a assinatura final. Está tudo pronto, disse ela, sua voz calma e controlada. Ah, e a nova empresa de limpeza começou hoje. Já recebi algumas queixas de que estão atrapalhando o fluxo no lobby. Um pouco desorganizados, parece. Heitor assentiu, sua mente já 3 passos à frente, visualizando os termos do contrato, as projeções de lucro da startup de tecnologia que estava prestes a engolir. Diga à diretoria que chego em 5 minutos. Sua voz era barítono, acostumada a dar ordens que eram imediatamente obedecidas. E quanto à equipe de limpeza, apenas reforce nossos protocolos. Eles se adaptarão. Ele começou a caminhar pelo corredor principal, um corredor de poder ladeado por obras de arte modernas e vistas estonteantes. Cada passo em seu sapato de couro feito à mão era uma afirmação de seu domínio. Sua vida era uma sequência de vitórias calculadas, uma fortaleza construída para protegê-lo das incertezas e da desordem do mundo. Ele havia eliminado as variáveis, domado o caos. Ele era intocável, até que ele a viu. Aconteceu no momento em que ele entrou no lobby principal. O espaço era uma catedral de negócios, um monumento de mármore importado e design moderno que ele mesmo idealizara para intimidar e impressionar. E ali, no centro de seu universo polido, o tempo não apenas parou, ele se estilhaçou. A respiração de Heitor ficou presa na garganta, um nó áspero e doloroso. Ali, de joelhos no chão de mármore que valia mais que a casa onde ele nascera, com um pano de limpeza na mão e um balde de água cinzenta ao lado, estava uma mulher que ele reconheceria em qualquer lugar, em qualquer vida. Laura. Seus cabelos escuros, que ele lembrava como uma cascata selvagem que cheirava a chuva de verão, estavam presos em um rabo de cavalo simples e funcional. O rosto, embora marcado pela passagem cruel de 20 anos, ainda carregava a mesma doçura nos contornos, a mesma força no queixo que ele um dia beijara sob um céu estrelado. Ela usava um uniforme cinza, sem forma. O uniforme tinha o logo genérico da empresa terceirizada bordado no peito. Esfregava o chão com um movimento metódico, circular, completamente alheia à sua presença paralisada a poucos metros de distância. Não pode ser, ele sussurrou para si mesmo, mas o som se perdeu no vasto átrio. Ele se sentiu como um fantasma em seu próprio império, um intruso em sua própria vida. As memórias o atingiram não como uma enchente, mas como um raio, uma explosão de fragmentos há muito enterrados. Noites de verão deitados na grama, as estrelas da pequena cidade do interior brilhando com uma clareza que esta metrópole jamais conheceria. A casca áspera do velho Jequitibá na Praça da Matriz contra suas costas, onde gravaram suas iniciais com um canivete. O gosto salgado das lágrimas dela misturado ao seu na despedida na rodoviária, quando ele partiu para a faculdade com uma bolsa integral e um coração cheio de promessas. Eram tão jovens, tão cheios de uma certeza absoluta de que o amor deles era a única força real no universo. Dr. Heitor, a voz de Beatriz o trouxe de volta à realidade fria e marmórea.
Ela havia notado sua pausa. A diretoria está aguardando ansiosamente. Mas Heitor não conseguia se mover. Seus pés estavam cravados no chão. Seus olhos, que minutos antes escaneavam projeções de lucros de 7 dígitos, estavam fixos em Laura. A sua Laura. A garota que ele prometera voltar para buscar, agora limpando o chão de sua empresa. Como se sentisse o peso de seu olhar, um arrepio que atravessou 2 décadas de silêncio, ela levantou a cabeça. Por um instante que se estendeu por uma eternidade, seus olhos se encontraram. Heitor viu tudo em uma fração de segundo. O brilho imediato do reconhecimento, seguido por uma onda de choque que a fez recuar fisicamente, e depois uma nuvem escura que ele só podia interpretar. Como dor, pura e profunda dor. Ela rapidamente desviou o olhar, voltando-se para o trabalho com uma intensidade forçada, seus ombros encurvados, como se para se proteger do golpe. A fachada de Heitor, o bilionário de aço, rachou. Beatriz, disse ele, e sua própria voz soou estranha aos seus ouvidos, instável, frágil. Quem contratou a nova empresa de limpeza? Foi o departamento de operações, senhor. Cortes de orçamento. O senhor mesmo aprovou a diretriz no mês passado para otimizar os custos de manutenção. Beatriz respondeu, a confusão começando a se registrar em seu rosto. Há algo de errado, doutor Heitor? Não, nada. Heitor mentiu endireitando a gravata, um gesto desesperado para recompor a armadura. A seda parecia uma corda em seu pescoço. Diga à diretoria que preciso reagendar, imediatamente. Surgiu algo, urgente. Os olhos de Beatriz se arregalaram. Heitor nunca, em 10 anos de trabalho juntos, havia reagendado uma reunião de diretoria a 5 minutos do início. Era o equivalente a um pecado capital em sua religião de eficiência. Mas ela era paga para obedecer, não para questionar. Ela apenas assentiu, seu rosto uma máscara de profissionalismo confuso, e se afastou falando discretamente em seu comunicador. Sozinho, Heitor respirou fundo, o ar parecendo denso e pesado. Ele se aproximou de Laura, que continuava de costas para ele, esfregando o mesmo pedaço de mármore repetidamente. Cada passo era como caminhar sobre vidro quebrado. Laura. Sua voz era um sussurro, mas no silêncio que se formara ao redor deles, soou como um grito. Ela enrijeceu, seu corpo inteiro paralisado, mas não se virou. Estou quase terminando, senhor. Não vou mais atrapalhar seu caminho. A formalidade. O senhor. Foi um soco no estômago que o deixou sem ar. Ele estava a um universo de distância dela, mesmo estando a 1 metro. Laura, sou eu. Heitor. Lentamente, como se cada vértebra protestasse, ela se levantou, virou-se para encará-lo, e o movimento pareceu levar todos os 20 anos que os separavam. De perto, ele pôde ver as linhas finas de cansaço ao redor de seus olhos, a maneira como a luz impiedosa do lobby acentuava a exaustão em seu rosto, mas a beleza dela ainda estava lá. A beleza dela estava enterrada sob camadas de uma vida que ele não conhecia. Eu sei quem o senhor é, Dr. Heitor. Sua voz era fria, profissional, uma muralha de gelo construída para mantê-lo do lado de fora. Não acredito que é você, ele gaguejou. O homem de palavras precisas, agora um adolescente desajeitado. Ele deu um passo para tocá-la, mas algo em sua postura o impediu. 20 anos, ela disse, e a voz era oca, desprovida de emoção. Um simples fato. 20 anos. Um abismo. Um jovem supervisor da empresa de limpeza, com um crachá balançando no pescoço, se aproximou, sentindo a tensão. Algum problema aqui, senhora? Dr. Heitor. Ele parecia intimidado pela presença do CEO e confuso com a cena. Nenhum problema. Laura respondeu rapidamente, seus olhos se desviando dos de Heitor. Eu já estava de saída para a próxima área. Senhora! Heitor não pôde evitar a pergunta, a palavra soando errada, impossível. Senhorita, ela corrigiu, sem encará-lo, a palavra dita para o chão de mármore. Eu nunca me casei. A confissão pairou no ar, carregada de significados que ele não ousava decifrar. Heitor ignorou completamente o supervisor. Sua realidade havia se reduzido à mulher à sua frente.
Podemos conversar? Um café? Depois do seu expediente? Ele implorou, a necessidade em sua voz despida de qualquer orgulho. Laura hesitou, e pela primeira vez, a máscara profissional vacilou. Ele viu o conflito em seus olhos, o desejo de fugir e uma centelha de algo mais, uma curiosidade dolorosa. Não temos nada para conversar, Dr. Heitor. Por favor, ele insistiu, a palavra carregada com o peso de 2 décadas de perguntas não feitas. Laura, por favor. Ela finalmente cedeu. Um suspiro de derrota quase inaudível escapou por seus lábios. Eu saio às 6. Há uma padaria na esquina do prédio, a mais simples. Uma onda de esperança tão intensa que o deixou tonto inundou Heitor. Estarei lá. Ela assentiu secamente uma única vez e se virou. Pegou seu balde e seu pano e se afastou, sua figura desaparecendo. Sua figura em seu uniforme cinza desapareceu pelo corredor de serviço, deixando Heitor sozinho no meio de seu grandioso lobby. De repente, o mármore reluzente parecia apenas uma pedra fria. O design moderno era vazio e a vastidão do espaço parecia a materialização da solidão que ele se recusara a admitir por anos. O império que ele construiu era uma concha vazia e fria. Pontualmente às 6 da tarde, Heitor estava sentado na modesta padaria. O lugar era um mundo à parte de seu universo corporativo. O cheiro de pão fresco e café forte pairava no ar, um aroma quente e honesto. Ele trocara seu terno de grife por um jeans e uma camisa casual. Uma tentativa de diminuir o abismo que agora os separava, de se apresentar não como o Dr. Heitor, mas apenas como Heitor. Sentia-se um impostor. Cada vez que o sininho acima da porta tilintava, seu coração, um órgão que ele geralmente mantinha sob controle estrito, dava um salto doloroso no peito. Ele não se sentia tão vulnerável, tão fora de seu elemento, desde os dias em que arriscou tudo o que tinha para iniciar sua primeira empresa. Às 6h10 a porta se abriu novamente e ela entrou. Laura. Ela havia trocado o uniforme cinza por um jeans gasto e uma blusa azul desbotada que realçava a profundidade de seus olhos. Seus cabelos, agora soltos, caíam sobre os ombros em ondas suaves, exatamente como ele se lembrava. Ela parou por um momento, escaneando o local com uma hesitação que denunciava seu conflito interno. Quando seus olhos encontraram os dele, ela vacilou. Uma quase imperceptível vontade de dar meia volta e fugir. Mas ela respirou fundo, uma pequena e corajosa lufada de ar, e caminhou lentamente até sua mesa, movendo-se com a graça cansada de alguém que passou o dia inteiro de pé. Não tinha certeza se você viria, disse Heitor quando ela se sentou. Eu também não, ela admitiu, colocando a bolsa no colo como um escudo. Um garçom adolescente, com um avental manchado de farinha, aproximou-se. Boa noite, o que vão querer? Heitor olhou para Laura. O de sempre? Ele arriscou. Ela pareceu surpresa por ele se lembrar, um aceno quase imperceptível. 2 cafés, por favor, disse Heitor ao garçom. Um puro, amargo, e um com leite e bastante açúcar. Exatamente como antigamente. Um pequeno detalhe, uma ilha de familiaridade em um oceano de estranheza. Quando o garçom se afastou, o silêncio que se instalou era pesado, cheio de 20 anos de palavras não ditas. Você está bem, Laura, ele disse, quebrando o silêncio. O tempo foi bom para você. Ela o cortou antes que ele pudesse continuar, sua voz afiada como um caco de vidro. Por favor, não. Sem conversas fiadas, Heitor. Sem elogios falsos que você provavelmente diz a todas as suas parceiras de negócios. Apenas diga o que você quer. Por que me chamou aqui? O golpe o atingiu, ele merecia. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa simples de madeira. O que aconteceu conosco? Ele perguntou, a pergunta que o assombrava há 2 décadas. Nós tínhamos planos. Íamos conquistar o mundo juntos, lembra? Você com sua arte, eu com minhas ideias malucas. As mãos de Laura se apertaram em volta da xícara vazia, seus nós dos dedos ficando brancos. A vida aconteceu, disse ela, o tom plano. O mundo real aconteceu. Minha mãe ficou mais doente depois que você foi embora. O tratamento dela era caro.
Consumiu tudo o que tínhamos e o que não tínhamos. Depois que ela se foi, eu estava sozinha, com uma montanha de dívidas e um diploma do ensino médio. A faculdade de artes não era mais uma opção. Nunca foi, na verdade. Uma dor aguda de culpa atravessou Heitor. Mas por que você não me procurou? Por que não me contou? Eu teria ajudado, teria largado tudo e voltado. Um sorriso amargo, desprovido de qualquer humor, tocou seus lábios. Ajudado com o quê, Heitor? Com o dinheiro da sua bolsa de estudos? Você era tão pobre quanto eu. E então? Ela fez uma pausa e a próxima frase foi a que realmente importava. Suas cartas pararam de chegar. Um nó gelado se formou no estômago de Heitor. O mundo ao seu redor pareceu se inclinar. O quê? Laura, eu escrevi para você por meses. Todos os dias no começo. Eu derramei minha alma naquelas páginas. Quando você não respondeu a nenhuma delas, eu pensei que você tinha seguido em frente. A confusão genuína cruzou o rosto dela, quebrando a fachada de indiferença. Eu nunca recebi nenhuma carta depois dos primeiros 3 meses, disse ela, a voz um pouco mais suave. Eu respondi as primeiras. Depois disso, só silêncio. Eu esperei. Todos os dias eu ia aos correios. Achei que a cidade grande tinha te engolido, que você tinha encontrado alguém melhor. Seus cafés chegaram, a porcelana batendo suavemente na mesa, criando uma pausa bem-vinda na conversa carregada. A mente de Heitor corria, conectando pontos, uma suspeita terrível e doentia se formando em sua mente, tão monstruosa que ele mal ousava dar-lhe voz. Sua mãe, ele disse lentamente, as palavras pesadas. Ela nunca gostou de mim. Sempre disse que eu não era bom o suficiente para você. Os olhos de Laura se arregalaram ligeiramente, a implicação da pergunta pairando entre eles, venenosa e chocante. Você acha que ela... Ela não conseguiu terminar a frase. A ideia de que sua própria mãe pudesse ter arquitetado sua maior dor no coração era quase insuportável. A possibilidade de que sua separação não fora o destino ou um desvanecimento do amor, mas uma sabotagem deliberada. Não importa mais, Laura finalmente disse, embora sua voz não tivesse convicção. Ela levou a xícara aos lábios, a mão tremendo levemente. Isso foi em outra vida. Me conte sobre sua vida, Heitor pediu gentilmente, sentindo que ela não aguentaria mais nenhuma revelação por enquanto. Ela tomou um gole de café antes de responder. Não há muito o que contar. Fiz o que precisava ser feito. Trabalhei em tudo que pude encontrar. Garçonete, vendedora, faxineira. Mudei-me para a cidade há 10 anos, em busca de melhores oportunidades. Faço cursos noturnos em uma faculdade comunitária. Estou tentando conseguir um diploma em administração, mas é um processo lento. E você nunca se casou? Ele não pôde evitar perguntar novamente. Ela balançou a cabeça, olhando para o café. Cheguei perto uma vez, há uns 5 anos, com o Rodrigo. Ele era um homem bom, um mestre de obras, mas não deu certo. Sinto muito. Não sinta. Não era para ser. Pela primeira vez naquela noite, ela o olhou diretamente nos olhos, e ele viu uma centelha da antiga Laura. Ah, é você. Seu rosto está em todo lugar. Em revistas de negócios, na televisão, o bilionário que se fez sozinho, uma bela história de sucesso. Não havia malícia em suas palavras, apenas uma constatação de fato, o que de alguma forma tornava tudo pior. Heitor sentiu uma onda de vergonha por seu sucesso, por sua cobertura e seus carros e seu império. Tudo parecia vulgar e sem sentido diante da luta silenciosa dela. A empresa decolou mais rápido do que eu esperava, disse ele, a frase soando inadequada. E sua vida pessoal? Nenhuma senhora Heitor esperando em sua cobertura com vista para o parque? Ele balançou a cabeça. Houve relacionamentos. Um noivado uma vez, mas nada. Ele hesitou. Nada como o que nós tivemos. Laura desviou o olhar, o queixo tremendo por uma fração de segundo. Não faça isso, ela sussurrou, a voz tensa. Não romantize o passado. Não finja que o que tivemos foi tão especial quando você seguiu em frente tão facilmente. Mas eu não segui, ele insistiu. Laura, cada decisão, cada risco que corri, no fundo,
Era para provar que eu era digno de você. Você foi a única pessoa que sempre acreditou em mim. As lágrimas que ela vinha segurando finalmente brilharam em seus olhos. Isso não muda nada. Somos pessoas diferentes agora, de mundos diferentes. Será que somos? Heitor perguntou suavemente. Porque estar aqui com você, nesta padaria simples, parece mais como voltar para casa do que qualquer noite que eu já passei na minha cobertura de luxo. É como se eu estivesse perdido por 20 anos e só agora encontrei o caminho. Uma lágrima solitária escapou e rolou por sua bochecha. Ela a limpou rapidamente, com raiva de si mesma. Eu preciso ir. Ela se levantou e o pânico tomou conta dele. Ele não podia deixá-la ir embora assim, não de novo. Laura, por favor, me dê mais uma chance, apenas um jantar. Ela hesitou. Por quê? Qual o sentido disso tudo? Porque eu preciso saber, ele disse levantando-se também. Eu preciso saber se o que eu senti todos esses anos é real ou apenas uma memória idealizada de um garoto de 18 anos. E talvez você precise saber também. Precisamos saber se foi sua mãe quem nos separou ou se a vida teria feito isso de qualquer maneira. Algo mudou na rigidez de seus ombros. Uma rachadura na parede que ela construiu. Ela se virou lentamente. Um jantar. Ela finalmente cedeu, a voz pouco mais que um sussurro. É só isso. Um alívio imenso, puro e avassalador, o inundou. Obrigado. Enquanto ela se virava para sair, sua mão já na maçaneta da porta, Heitor a chamou uma última vez. Laura. Ela parou, mas não se virou. Eu nunca te esqueci, nem por um único dia. Ela não respondeu, mas ele a viu parar por um breve momento, o corpo imóvel antes de empurrar a porta e desaparecer na agitação da noite, deixando-o com o gosto amargo do café na boca e a frágil semente da esperança brotando em seu peito pela primeira vez em muito tempo. Na manhã seguinte, Heitor chegou ao seu escritório antes mesmo que o sol terminasse de pintar o horizonte. A energia frenética que normalmente o alimentava havia sido substituída por uma ansiedade focada. Ele sentou-se em sua cadeira de couro e olhou para a cidade, mas não a viu. Ele via apenas o rosto de Laura, a promessa frágil de um jantar. Beatriz, disse ele pelo intercomunicador, preciso do contrato de serviço da nossa nova empresa de limpeza, o arquivo completo, e preciso de mudanças na minha agenda. Cancele todos os meus compromissos noturnos para a próxima semana. Reuniões, jantares de negócios, tudo. Marque como assuntos pessoais urgentes. Do outro lado da linha, houve uma pausa carregada de surpresa. Toda a semana, Dr. Heitor. Toda a semana, Beatriz. E por favor, seja discreta. Durante toda a manhã, enquanto fingia analisar documentos, Heitor se pegou olhando para os monitores de segurança do lobby, uma prerrogativa de seu cargo que ele raramente usava. Ele esperava ver um vislumbre dela, mas ela não apareceu. Talvez estivesse em outro andar. A ideia de que ela estava em algum lugar sob o mesmo teto era uma tortura silenciosa. Ao entardecer, ele não aguentou mais. Desceu para os andares de serviço, um labirinto de corredores de concreto e luzes fluorescentes que ele nunca percorria. Encontrou a equipe de limpeza se preparando para o turno em uma pequena sala de descanso que cheirava a desinfetante e café requentado. Os outros funcionários olharam para ele com uma mistura de choque e medo. Ele a encontrou em um canto, calçando as luvas de borracha com um ar de resignação. Heitor, ela disse, a surpresa em sua voz fazendo com que as cabeças se virassem. Eu esperava te encontrar antes do seu turno, disse ele, tentando ignorar os olhares curiosos. Sobre o jantar, você está livre amanhã? Amanhã eu tenho turno duplo. Estou cobrindo uma colega, respondeu ela. Quinta-feira seria melhor. Quinta, então. Ele sorriu, um sorriso que se sentia deslocado naquele ambiente austero. Eu te pego às 7. Onde devo te encontrar? Ela hesitou, claramente desconfortável com a ideia dele ir até sua casa. Eu te encontro em algum lugar. Onde vamos? É uma surpresa, disse ele suavemente. Mas nada muito chique, eu prometo. Um lugar tranquilo. Na quinta-feira à noite, Laura se olhava no espelho rachado de seu pequeno apartamento.
O lugar era limpo e arrumado, mas inegavelmente pobre. Ela trocou de roupa 3 vezes, uma dança de ansiedade e dúvida. Por fim, decidiu-se por um simples vestido azul marinho de algodão, que comprara para uma entrevista de emprego anos atrás. Era a coisa mais bonita que possuía. Sua amiga e vizinha, Clara, uma costureira de coração grande e língua afiada, entrou sem bater, segurando 2 cervejas. "Então você vai mesmo nesse encontro com o ricaço?" Clara perguntou sem rodeios. "Não é um encontro", Laura insistiu. "É só um esclarecimento, para fechar um capítulo." "Laura, te conheço há 5 anos", disse a amiga. "Nunca te vi tão nervosa para esclarecer as coisas." "Você até passou o vestido. Só tome cuidado, ok? O mundo desses caras é diferente. Eles quebram as coisas e nem percebem, porque podem simplesmente pagar por um novo." Heitor chegou à padaria, o ponto de encontro, 20 minutos adiantado. Quando Laura entrou, ele sentiu sua respiração falhar. O vestido simples realçava sua beleza natural de uma forma que nenhum diamante poderia. "Você está linda", disse ele, e as palavras saíram com uma sinceridade que a fez corar. Eles caminharam em um silêncio confortável por algumas ruas mais tranquilas. Ele a conduziu a um pequeno e despretensioso restaurante de esquina, cuja placa de madeira desbotada simplesmente dizia Cantina do Seu Afonso. O aroma de alho e manjericão fresco flutuava pela porta. "Este lugar existe há mais de 40 anos, Heitor explicou enquanto abria a porta para ela. "O Seu Afonso faz tudo do zero, todos os dias." Lá dentro, o ambiente era caloroso e convidativo, com toalhas de mesa xadrez e garrafas de vinho em prateleiras empoeiradas. Um senhor idoso, de bigode farto e um sotaque italiano cantante, saiu da cozinha. "Heitor, ragazzo mio, há quanto tempo?" o homem exclamou, abrindo um sorriso largo. Seus olhos passaram de Heitor para Laura, e seu sorriso se tornou ainda mais caloroso. "Ah, e trouxe uma amiga especial, estou vendo. Belíssima. Venham, venham, preparei a sua mesa de sempre." Era uma mesa de canto íntima sem ser exagerada, com uma pequena vela tremeluzindo no centro. "Como você conhece este lugar?" Laura perguntou, genuinamente surpresa. "Eu o encontrei no meu primeiro ano na cidade, quando estava completamente quebrado." Ele admitiu, uma confissão que o tornou mais humano aos olhos dela. "Eu costumava vir aqui para o cheiro de comida caseira. Às vezes o seu Afonso me deixava lavar pratos no final da noite quando eu não podia pagar pela refeição." Laura pareceu chocada. Uma imagem do antigo Heitor, o rapaz ambicioso, mas pobre, que ela conhecera piscando em sua mente. Este era um lado do bilionário que as revistas nunca mostravam. O jantar foi uma revelação. A conversa fluiu com uma facilidade que assustou a ambos. Laura se viu rindo, uma risada genuína e aberta, enquanto Heitor contava sobre seus primeiros fracassos nos negócios. Eles compartilharam memórias de sua cidade natal, dos personagens, das festas na praça, evitando cuidadosamente o assunto doloroso de sua separação, como se concordassem em reconstruir a ponte antes de inspecionar os destroços. Por algumas horas, eles eram apenas Heitor e Laura. Ao final do prato principal, o telefone de Laura, um modelo antigo, tocou. "Desculpe, eu preciso atender." "É do trabalho", disse ela, o rosto se fechando instantaneamente. Ela se afastou para a entrada do restaurante para atender, e quando voltou alguns minutos depois, seu rosto estava pálido. A luz e o riso haviam desaparecido de seus olhos. "O que houve?" Heitor perguntou, o alarme crescendo em seu peito. "Era o Mike, meu supervisor", disse ela, a voz tensa. "Houve uma mudança de última hora no contrato da empresa de limpeza com o seu prédio. A partir da próxima semana, eles estão trazendo uma equipe diferente, mais especializada. Nossa equipe está sendo remanejada para outros locais menores e com salários mais baixos. Alguns serão demitidos." Ela o olhou diretamente, seus olhos agora frios e acusadores. "Foi você quem fez isso?" Heitor ficou genuinamente confuso. "O quê?" "Não, claro que não. Por que eu faria isso?" "Sério?" Ela cuspiu a palavra, a dor e a humilhação transformando-se em raiva. "Porque parece uma grande coincidência que depois de 20 anos você reaparece e, de repente,
Meu emprego é arrancado de mim. É uma forma de me oferecer caridade, de me forçar a aceitar sua ajuda. Laura, eu juro que não fiz isso, ele disse, a mente girando. Na verdade, eu me encontrei com o dono da empresa terceirizada, discretamente. Eu queria garantir que seu cargo estivesse seguro. Talvez até conseguir uma promoção para você. Ela o encarou cética, tentando desesperadamente decidir se ele estava dizendo a verdade. Então quem foi? Heitor pensou por um momento, as peças se encaixando. A conversa de Beatriz sobre a desorganização da equipe. O fato de que ele e Laura foram vistos juntos no lobby. Meu irmão, ele disse, o nome saindo com um gosto amargo. Tiago. Ele supervisiona as operações do conglomerado. Ele deve ter visto a oportunidade de otimizar o contrato e tomou a decisão. Seu irmão? Laura perguntou confusa. Por que ele faria isso? A expressão de Heitor escureceu. Porque ele nos viu conversando no lobby naquele dia. Tiago sempre foi excessivamente protetor da minha imagem, da imagem da empresa. Ele provavelmente acha que ter uma conexão pessoal com um membro da equipe de limpeza é inapropriado, um risco. O rosto de Laura corou, uma mistura de raiva e humilhação profunda. Então eu sou um constrangimento para a sua imagem? Um risco? É exatamente por isso que este jantar foi um erro. A vulnerabilidade que ela sentira momentos antes se transformou em uma armadura de orgulho ferido. Não, Laura, não foi o que eu quis dizer. O Tiago está errado. Eu vou consertar isso, eu prometo. Mas Laura já estava pegando sua bolsa, o guardanapo jogado sobre o prato intocado. Eu não preciso que você conserte nada para mim, Heitor. Eu cuidei de mim mesma por 20 anos sem a sua ajuda, e certamente não preciso dela agora. Ela se levantou. Eu não sou um problema para você resolver. Laura, espere. Adeus, Heitor. Ela se virou e saiu do restaurante, deixando-o para trás com o coração pesado. Ele percebeu com uma clareza terrível que o passado não era o único obstáculo entre eles. O presente, com sua hierarquia brutal e complicações familiares, havia acabado de criar um abismo talvez grande demais para ser atravessado. Na manhã seguinte, uma fúria fria e controlada impulsionava Heitor. Atravessou o andar executivo como uma tempestade silenciosa, seus passos duros no mármore fazendo com que assistentes desviassem o olhar. Ele invadiu o escritório de seu irmão sem bater. A porta de vidro pesado se abrindo, com um baque surdo contra o batente. Tiago, mais novo, mais polido e implacável que Heitor, ergueu os olhos de seu computador, a surpresa rapidamente substituída por uma máscara de calma estudada. O escritório dele era um exercício de minimalismo frio, metal escovado, vidro fumê e uma única orquídea branca perfeitamente cuidada. Precisamos conversar, disse Heitor, a voz tensa. Heitor, que entrada dramática. Aconteceu alguma coisa? Tiago perguntou, reclinando-se em sua cadeira. O contrato de limpeza. Por que você mudou a equipe do nosso prédio principal? Heitor foi direto ao ponto. Tiago suspirou. Foi uma simples decisão de negócios, irmão. A equipe atual não estava atendendo aos nossos padrões. Encontrei um fornecedor que oferece um serviço premium. Isso não é verdade, e você sabe, disse Heitor, inclinando-se, apoiando os nós dos dedos na mesa de vidro. Isso é sobre a Laura, não é? A mulher que você viu comigo no lobby. Tiago abandonou o pretexto, um sorriso cínico tocando seus lábios. Ah, então esse é o nome dela. Sim, é sobre ela. Você tem ideia de como parece quando o CEO do conglomerado é visto confraternizando com a equipe de limpeza? Confraternizando, repetiu Heitor incrédulo. Ela é uma velha amiga, uma das pessoas mais importantes da minha vida passada. Uma velha amiga que por acaso está esfregando nossos pisos, Tiago rebateu. Vamos lá, Heitor. Eu passo anos gerenciando sua imagem pública, construindo essa aura de intocabilidade, e você a compromete por nostalgia? Temos uma reputação a manter. Eu não me importo com o que os acionistas pensam da minha vida pessoal, Heitor rosnou. Tiago estudou o rosto do irmão, seus olhos analíticos. Ele viu algo ali que não via há anos, uma paixão crua. Isso é mais do que uma velha amizade, não é? Quem é ela para você de verdade?
Heitor se endireitou, respirando fundo. Ela é a mulher por quem eu era apaixonado antes de sair da nossa cidade. A garota sobre quem eu te escrevia cartas do nosso apartamento apertado na faculdade. Aquela que eu nunca esqueci. Tiago pareceu genuinamente surpreso, sua armadura de cinismo rachando por um instante. Ele se lembrava. Vagamente, mas lembrava. A garota da sua cidade natal, aquela... Pensei que fosse apenas uma paixonite de adolescente. Era mais do que isso, disse Heitor. E quero que aquele contrato de limpeza seja restabelecido, imediatamente. A equipe dela fica neste prédio. Essa é uma ordem. Mesmo que eu fizesse isso, não mudaria a realidade, argumentou Tiago. Ela ainda é uma faxineira e você ainda é reitor, Midas. Esses mundos não se misturam, irmão. É como misturar óleo e água. Eles se misturaram uma vez, disse Heitor em voz baixa. E podem se misturar de novo. Apenas restabeleça o contrato. Tiago hesitou, avaliando a determinação nos olhos de Heitor. Ele assentiu lentamente. Tudo bem, como quiser. O contrato será revertido. Mas pense bem no que está fazendo. Nostalgia é um luxo que homens como nós nem sempre podem se permitir. Depois de garantir que a ordem fora dada, Heitor pediu a Beatriz que, com a máxima discrição, encontrasse o endereço de Laura. Uma hora depois, com um pedaço de papel no bolso, ele estava em seu carro, atravessando a cidade. O contraste era gritante. Ele deixou para trás os arranha-céus espelhados para entrar em ruas mais estreitas, em um bairro de prédios baixos, com roupas secando nas janelas. Parou em frente a um prédio de apartamentos simples, de 3 andares, com a pintura descascada. Por um momento, sentiu-se um invasor, um turista em uma terra de dificuldades que ele havia deixado para trás há muito tempo. Respirando fundo, ele subiu os degraus e bateu na porta dela. Laura atendeu, usando a mesma blusa azul da noite anterior, e seus olhos se arregalaram de surpresa. Como me encontrou? Eu perguntei, ele disse simplesmente, sem desculpas. Posso entrar? Ela hesitou, mas se afastou, concedendo-lhe a entrada. O lugar era pequeno, mas impecavelmente arrumado. Os móveis eram claramente de segunda mão, mas bem cuidados. Uma pilha de livros didáticos de administração e economia estava sobre uma pequena mesa de jantar. O escritório do seu irmão ligou esta manhã, disse Laura, cruzando os braços, mantendo a distância. Disseram que houve um engano administrativo. O contrato antigo foi restabelecido. Não foi um engano, admitiu Heitor. Tiago mudou a atribuição porque nos viu conversando. Ele achou que era inapropriado. A expressão de Laura endureceu. Porque eu sou a ajuda, a faxineira. Porque ele é um idiota preso em uma torre de marfim, corrigiu Heitor. Mas eu consertei. Eu já disse que não preciso que você lute minhas batalhas, Heitor. Eu sei que não, disse ele, dando um passo em sua direção. Mas essa também era minha batalha. Ele não te insultou apenas. Ele insultou a mim. Ele insultou o que fomos e o que eu espero que possamos ser. Ele parou a um passo dela. Estou aqui porque não podia deixar a noite passada terminar daquele jeito. E porque quando te vi no outro dia, não foi apenas nostalgia, foi reconhecimento. Eu me reconheci em você. Estou aqui porque eu nunca parei de me importar com você, Laura, nunca. Lágrimas inesperadas, que ela se recusou a derramar, encheram seus olhos. Não diga coisas assim. Você não pode simplesmente aparecer depois de 20 anos e dizer essas coisas. Você não me conhece mais. Então me deixe conhecer você, disse ele, a voz agora suave. Me deixe entrar na sua vida, Laura. Não para mudá-la ou consertá-la, mas para fazer parte dela, para aprender quem você se tornou. Ela enxugou uma lágrima teimosa. Olhe ao seu redor, Heitor. Você mora em uma cobertura que provavelmente é maior que este prédio inteiro. Eu moro aqui. Você dirige um império bilionário. Eu limpo pisos para pagar as contas e as aulas noturnas. Como em qualquer universo isso poderia funcionar? Eu não sei, ele admitiu com uma honestidade brutal que a desarmou. Eu não tenho um plano de negócios para isso. Mas sei que tenho que tentar. Você não sente também? Essa conexão entre nós, ela ainda está aqui sob toda a raiva e a dor.
Em um impulso, cego pela necessidade de resolver, de consertar, ele cometeu um erro. Largue aquele emprego, eu posso te ajudar. Você não precisa mais fazer isso. A reação dela foi instantânea e feroz. O quê? E viver da sua caridade? Ser sua amante mantida em um apartamento bonito? A ex-faxineira que o bilionário resgatou? Eu tenho meu orgulho, Heitor. É a única coisa que ninguém nunca conseguiu tirar de mim. Ele recuou, percebendo seu erro. Ele estava pensando como um CEO, resolvendo um problema com recursos, não como um homem falando com a mulher que amava. Não, claro que não, você está certa. Desculpe, ele disse rapidamente. Ele olhou para a pilha de livros na mesa dela. Você está estudando administração, certo? Ela assentiu desconfiada. Não se trata de te salvar. Trata-se de lhe dar as oportunidades que você deveria ter tido há 20 anos. Oportunidades que você está lutando com unhas e dentes para criar para si mesma. Ele reformulou a oferta, desta vez com o coração. Pense nisso como um empréstimo, um investimento no seu futuro. Há vagas de nível inicial na minha empresa o tempo todo, em atendimento ao cliente, em logística, cargos para os quais seu curso e sua experiência de vida te qualificam. Você passa pelo processo de entrevista, como todo mundo. Se conseguir o emprego, será por seu próprio mérito. E você pode me pagar de volta cada centavo que eu investir em você, se isso te fizer sentir melhor. Considere-me seu primeiro investidor anjo. Apesar de si mesma, Laura deu uma pequena risada, o som quebrando a tensão. Você é impossível. Apenas pense sobre isso, por favor. É uma chance de verdade. Ela precisava de tempo, de espaço para respirar. Ele viu isso nos olhos dela. Tudo bem, ele disse, recuando em direção à porta. Pense, eu não vou a lugar nenhum desta vez. Se você precisar de uma semana, um mês, eu espero. Eu já esperei 20 anos, Laura. Eu posso esperar um pouco mais. Ao fechar a porta atrás de si, ele se virou e disse a palavra que deveria ter dito há 2 décadas. Sempre, Laura. Sempre. 2 semanas se passaram. Foram 2 semanas de um namoro hesitante e anacrônico, travado através de conversas cautelosas por telefone e encontros em lugares neutros. Heitor aprendeu a ouvir. Laura, por sua vez, começou a baixar a guarda, permitindo-se vislumbrar o homem por trás do império. Após muita reflexão, Laura decidiu arriscar. Não nele, ainda não, mas em si mesma. Ela ligou para o número que ele lhe dera e se candidatou a uma vaga. Hoje era o dia da entrevista para uma vaga de nível inicial no departamento de atendimento ao cliente. Heitor manteve sua palavra. Ele não interferiu. A vaga era uma para a qual ela se qualificava. Ela seria entrevistada como qualquer outra candidata anônima. Ao sair do metrô e caminhar em direção ao arranha-céu, sentiu um nó no estômago. Estava usando o mesmo vestido azul marinho do jantar, agora seu traje de batalha. Desta vez, ao atravessar as portas de vidro, ela não carregava um balde e um pano. Ela carregava uma pasta com seu currículo e a cabeça erguida. Ignorou os olhares curiosos dos seguranças que a reconheceram. Ignorou a vastidão do mármore que antes representava sua labuta e agora representava seu futuro. Hoje, ela não estava ali para limpar o chão. Estava ali para reivindicar um lugar sobre ele. A entrevista foi em uma sala de vidro no 15º andar. A gerente do departamento, Silvia, tinha um olhar que parecia penetrar através de qualquer fingimento. A entrevista correu melhor do que Laura esperava. Silvia não estava interessada em sua história de vida, mas em sua capacidade de resolver problemas. Seu currículo é atípico, comentou Silvia. Garçonete, vendedora de loja, equipe de limpeza, e agora você quer trabalhar no atendimento ao cliente de uma corporação multinacional. Por quê? Porque em todos esses trabalhos, respondeu Laura a voz firme, eu lidei diretamente com pessoas. Lidei com clientes insatisfeitos, com prazos impossíveis e com a necessidade de encontrar soluções com recursos limitados. Acredito que isso me dá uma perspectiva única. Eu entendo a importância de cada função em uma empresa, do topo à base, e sei, mais do que a maioria dos candidatos que a senhora vai entrevistar hoje, o que significa trabalhar duro.
Silvia assentiu lentamente, um brilho de aprovação em seus olhos. Ela fez mais algumas perguntas técnicas, testando o conhecimento de Laura sobre os princípios que aprendera em suas aulas noturnas. Laura respondeu a todas com uma clareza nascida da determinação. Nós entraremos em contato até o final da semana, disse Silvia ao final, estendendo a mão, um gesto que parecia um selo de respeito. Ao sair da sala de entrevistas, sentindo uma mistura de exaustão e esperança, ela quase colidiu com Tiago no corredor. Ele a reconheceu imediatamente. Sua expressão era fria e avaliadora, varrendo seu vestido e a pasta em sua mão. Senhorita, Laura, não é? A amiga do meu irmão. Ele disse, o título amiga carregado de sarcasmo. Senhor Donovan, Laura reconheceu, a coluna reta, recusando-se a ser intimidada. Sim, sou amiga do Heitor. Tiago olhou da porta da sala de entrevistas para o rosto dela. E agora, vejo que está se candidatando a um cargo aqui. Que conveniente. Eu me candidatei a um cargo para o qual estou qualificada, com o diploma que estou lutando para conseguir, afirmou Laura com firmeza. E pretendo conquistá-lo por mérito, como todo mundo. Algo no olhar direto dela, na sua recusa em se acovardar, deve ter impressionado Tiago. Sua expressão mudou ligeiramente, o desdém dando lugar a uma curiosidade relutante. Vejo por que meu irmão está tão encantado. Você tem fibra. Eu tenho mais do que isso, Sr. Donovan, respondeu Laura dando um passo à frente. Tenho determinação e integridade, coisas que o dinheiro não compra. Seu irmão vê isso. Espero que um dia o senhor também veja. Sem esperar por sua resposta, Laura continuou pelo corredor, de costas retas e cabeça erguida, deixando Tiago parado, pensativo, no meio do corredor. 3 dias depois, 3 dias de torturante espera, Laura recebeu a ligação. Ela conseguiu o emprego. O salário inicial era modesto para os padrões da empresa, mas era quase o dobro do que ela ganhava como faxineira. Teria um horário regular, plano de saúde e, o mais importante, a chance de crescer. A chance de construir um futuro. Naquela noite, ela e Heitor comemoraram. Ele a levou de volta à cantina do seu Afonso. O velho italiano os cumprimentou como se fossem da família, trazendo uma garrafa de seu melhor vinho por conta da casa, para celebrar as boas novas. Há novos começos, disse Heitor erguendo sua taça. Há novos começos, ela ecoou, e pela primeira vez em anos, seu sorriso não carregava o peso do passado. Você sabe que eu não tive absolutamente nada a ver com isso, não é? Disse Heitor. Eu encontrei a Silvia no café hoje de manhã. Ela me disse que te contratou porque você a impressionou. Ela disse, aquela mulher tem mais bom senso e ética de trabalho no dedo mínimo do que metade da minha equipe com o MBA. Laura riu, o som enchendo o pequeno restaurante. Eu sei, ela deixou isso bem claro na minha ligação. Disse que não se importava se eu era amiga do Papa. Se eu não pudesse fazer o trabalho, eu não duraria uma semana. Essa é a Silvia, riu Heitor. Enquanto desfrutavam da refeição, Laura não pôde deixar de notar como era natural e fácil estar com Heitor naquele momento. O jantar não era mais um campo minado de 20 anos de dor. Enquanto voltavam para o apartamento dela, caminhando lentamente, uma chuva fina começou a cair, fazendo a cidade brilhar. Heitor abriu um grande guarda-chuva preto, abrigando os dois sob ele. O espaço íntimo os aproximou, seus ombros se tocando. Na porta do prédio dela, sob a luz fraca do poste, ele parou de andar e se virou para encará-la. Preciso saber, ele disse, a voz séria. Agora que vamos trabalhar no mesmo prédio, as pessoas vão falar. Elas vão assumir coisas. Então, antes que o mundo decida por nós, eu preciso te perguntar, o que nós somos, Laura? Ela olhou para o rosto dele, para a honestidade e a vulnerabilidade em seus olhos. A resposta fácil estava na ponta de sua língua, mas a vida lhes ensinara que as coisas não eram fáceis. Eu ainda não sei, ela respondeu com uma honestidade que lhe custou. Eu me importo com você, Heitor, mais do que eu gostaria de admitir, mas ainda há muito entre nós. 20 anos de vidas separadas não desaparecem com alguns jantares. Eu consegui o emprego, dei um passo, mas preciso de tempo para descobrir o resto. Em vez de parecer desapontado,
Heitor sorriu, um sorriso pequeno e compreensivo. Tempo é algo que posso dar. O quanto você precisar. Eu aprendi minha lição sobre apressar as coisas. Impulsivamente, movida por uma onda de gratidão e carinho que a surpreendeu, Laura estendeu a mão e tocou sua bochecha. A barba por fazer arranhou suavemente a palma da mão dela. Foi um gesto pequeno, mas com um mundo de significado. Obrigada, ela sussurrou. Por entender. Eles continuaram parados sob o guarda-chuva por mais um momento, perdidos em pensamentos sobre o que o futuro, agora um território compartilhado, poderia trazer. O caminho à frente ainda era incerto e cheio de complicações, mas pela primeira vez eles estavam olhando na mesma direção. A primeira semana de Laura no conglomerado passou em um piscar de olhos, uma névoa de treinamentos, novos rostos e sistemas de computador. Foi como aprender um novo idioma. Ela tinha sua própria mesa, um pequeno cubículo arrumado e um telefone. Eram pequenos luxos que para ela pareciam conquistas monumentais. Alguns colegas de equipe foram acolhedores, outros a tratavam com uma frieza polida. Os sussurros a seguiam até o café. É ela, a faxineira que agora trabalha aqui, a protegida do chefão. Quanto tempo você acha que ela dura? Laura fingia não ouvir, canalizando toda a sua energia em ser a melhor e mais eficiente funcionária que podia ser. Ela raramente via Heitor. Ocasionalmente, eles se cruzavam nos corredores ou no elevador. Nesses momentos, trocavam cumprimentos amigáveis, mas estritamente profissionais, sempre cientes dos olhos curiosos. Ele lhe enviava mensagens de texto curtas durante o dia. Como está indo? Pensando em você. Eram pequenas brasas de calor em um ambiente corporativo, por vezes gelado. Na sexta-feira à tarde, o telefone de sua mesa tocou com uma linha interna. Atendimento ao cliente, aqui é a Laura. Ela atendeu com a voz profissional que praticara. Senhorita Laura, aqui é a Helena, do andar executivo. O Dr. Heitor gostaria de vê-la em seu escritório antes de você sair hoje, se tiver um momento. O coração de Laura deu um salto. Ela olhou ao redor. Duas de suas colegas de cubículo já estavam trocando olhares significativos. O Dr. Heitor? Ela perguntou. Heitor Donovan, Helena esclareceu. Ele disse que não vai demorar. Enquanto subia no elevador para o último andar, o andar que os funcionários chamavam de o Olimpo, ela não pôde deixar de se sentir nervosa. Era uma coisa se encontrar com ele em uma padaria. Era outra completamente diferente, ser convocada ao centro de seu poder. Helena, uma mulher elegante, cumprimentou-a e a levou ao escritório. O espaço era de tirar o fôlego. Não era apenas um escritório, era uma declaração. As paredes de vidro do chão ao teto ofereciam vistas panorâmicas da cidade. O mobiliário era uma mistura de design clássico e moderno. Heitor estava de pé junto à janela, de costas para a porta, observando o tráfego que começava a se formar nas avenidas lá embaixo. Ele se virou quando ela entrou, e seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno, que instantaneamente aliviou parte da tensão dela. Laura, obrigado por vir. Por favor, sente-se. Ela se sentou em uma das confortáveis cadeiras de couro, em frente à sua enorme mesa de madeira escura. Sentindo-se instantaneamente pequena, e ciente de como o ambiente enfatizava as diferenças em suas posições. Está tudo bem? Ela perguntou. Tudo ótimo, ele a tranquilizou. Em um gesto que ela apreciou, ele não se sentou atrás da mesa, a posição de poder. Em vez disso, ele contornou a mesa e sentou-se na beirada, mais perto dela. Eu só queria saber como foi sua primeira semana, de verdade. Tem sido bom. Desafiador, mas de um jeito bom. Estou aprendendo muito. Fico feliz em ouvir isso. Ninguém te tratando mal por causa da nossa conexão? Alguns olhares curiosos, ela admitiu. Alguns sussurros no corredor. Mas nada que eu não possa lidar. Eu já lidei com coisa pior. Ainda assim não é justo, ele disse, a testa franzida. Tiago mencionou que a rádio corredor estava a todo vapor. Laura endireitou a postura. Seu irmão tem me monitorado? Não monitorado, Heitor corrigiu. Ele é o diretor de operações, ele simplesmente ouve coisas.
Que tipo de fofoca? Laura pressionou. Heitor suspirou. O de sempre, o previsível. Que você só conseguiu o emprego por minha causa, que você não é qualificada e que nós estamos... Ele hesitou, parecendo desconfortável. Que estamos o quê, Heitor? Envolvidos, romanticamente. Laura sentiu suas bochechas esquentarem, uma mistura de raiva, e para sua própria frustração, verdade. E o que ele acha disso? Tiago acha que um CEO não deveria se envolver com uma funcionária. Ele chama isso de risco reputacional, disse Heitor com amargura na voz. Antes que ela pudesse responder, houve uma batida seca na porta e Tiago entrou sem esperar por um convite. Ele estava impecável em seu terno cinza, um sorriso frio nos lábios. Heitor, precisamos discutir os números preliminares do trimestre da Ásia antes que eu... Ah! Ele parou abruptamente ao ver Laura sentada ali. Sua pausa foi perfeitamente cronometrada, seu carregado de insinuação. Senhorita Laura, peço desculpas. Não sabia que estava em uma reunião. Não é uma reunião, disse Heitor, sua voz esfriando visivelmente. Estávamos apenas conversando. Os olhos de Tiago moveram-se entre seu irmão e Laura. Sua expressão era indecifrável, mas a implicação era clara como o dia. No seu escritório particular, no final do dia de trabalho. Apenas conversando? Entendi. A insinuação venenosa pairou no ar. Laura sentiu o sangue subir ao rosto. Ela se levantou abruptamente, a dignidade sua única armadura. Eu já estava de saída. Obrigada por perguntar como estou, Dr. Heitor. A formalidade era uma arma, uma forma de restabelecer os limites que Tiago estava tentando borrar. Enquanto Laura se movia em direção à porta, Tiago não fez nenhum esforço para se afastar de seu caminho. Senhorita Laura, ele a chamou quando ela estava quase na porta. Ela parou virando-se para encará-lo, o queixo erguido. Um conselho amigável, disse ele, a voz suave, mas com um fio de aço por baixo. Em uma empresa deste tamanho, as aparências importam. Às vezes importam mais do que a verdade. Seria uma pena se seu começo promissor fosse ofuscado por percepções erradas. Obrigada pela sua preocupação, Dr. Donovan, respondeu Laura, cada palavra pronunciada com uma calma gelada. Mas eu nunca me importei muito com aparências. Eu prefiro substância, e a minha, garanto ao senhor, é bastante sólida. Com isso, ela se virou e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, de cabeça erguida, apesar do tremor que sentia em suas mãos. Atrás da porta, ela podia ouvir as vozes dos irmãos se elevando. No elevador, finalmente sozinha, ela se encostou na parede de metal fria, fechando os olhos e respirando fundo. O coração dela batia forte contra as costelas. Aquele não tinha sido um encontro casual. Fora um aviso. Tiago Donovan a via como uma ameaça a ser neutralizada. Mas se ele achava que ela seria facilmente intimidada e se afastaria, ele estava prestes a descobrir o quão resistente a substância dela realmente era. A semana seguinte trouxe uma mudança sutil, mas perversa, no clima do escritório. A Guerra Fria de Tiago havia começado. Laura chegou na segunda-feira de manhã para encontrar seu cubículo vazio. Por um momento de pânico, ela pensou que tinha sido demitida. Então, seu líder de equipe, Marcos, aproximou-se dela com o olhar baixo. Laura, houve uma reorganização do espaço durante o fim de semana, para otimizar o fluxo de trabalho, ele disse. Ele apontou para um pequeno canto isolado, espremido entre a porta do almoxarifado e os arquivos mortos. Sua nova mesa é ali. A mesa era menor, o metal arranhado. O computador era visivelmente mais antigo, um modelo que os outros departamentos haviam descartado há anos. O telefone era um aparelho analógico que parecia pertencer a um museu. Era uma humilhação silenciosa, uma declaração pública de seu status diminuído. Os olhares de seus colegas eram uma mistura de pena e alívio por não serem eles. Entendo, disse Laura, a voz surpreendentemente calma. Obrigada por me avisar, Marcos. Ela caminhou até sua nova estação de trabalho, o exílio, e começou a organizar seus poucos pertences. Está tudo bem.
ela disse a Marcos, que ainda pairava por perto, parecendo culpado. Eu entendo, ordens de cima. Nos dias seguintes, o padrão de assédio sutil continuou. Arquivos de que ela precisava para um caso de cliente desapareciam misteriosamente de sua pasta, apenas para reaparecer horas depois, fazendo-a perder prazos. Seu acesso a certos bancos de dados de clientes era inexplicavelmente revogado, forçando-a a pedir ajuda e parecer incompetente. O pior era o gelo social. Os convites para o almoço dos colegas de trabalho tornaram-se menos frequentes. As conversas no café paravam abruptamente quando ela se aproximava. As pessoas tinham medo de serem vistas como suas aliadas, temendo que a ira de Tiago Donovan, como uma praga, pudesse se espalhar para elas. Laura não disse uma palavra a Heitor. Esta era sua batalha para lutar. Correr para ele em busca de ajuda apenas provaria que Tiago estava certo, que ela era uma fraqueza, uma distração que precisava ser protegida. Então, ela perseverou. Chegava mais cedo, saía mais tarde, documentava tudo, encontrava soluções criativas para os obstáculos e tratava cada cliente com uma gentileza inabalável. Na quinta-feira à tarde, a Guerra Fria esquentou. Tiago apareceu no andar do atendimento ao cliente. Ele caminhou lentamente pelo corredor, sua presença fazendo com que todos se sentassem mais eretos, e parou em frente à mesa de Laura, bem no momento em que ela estava se desculpando com um cliente pela péssima conexão telefônica. Senhorita Laura, disse Tiago em voz alta o suficiente para os colegas próximos ouvirem, forçando-a a encerrar a ligação. Um momento do seu tempo, por favor. Depois que ela desligou, o rosto vermelho de frustração, Laura virou-se para ele com um sorriso profissional forçado. Como posso ajudá-lo, Dr. Donovan? Estou conduzindo uma análise informal da eficiência do departamento, disse ele suavemente, um predador fingindo curiosidade. Percebo que você tem tido alguns problemas de equipamento. Isso deve estar afetando suas métricas de desempenho. Nada que eu não possa contornar com um pouco de esforço extra, respondeu Laura, a voz impassível. Tiago olhou ao redor para seu espaço de trabalho isolado, o desdém sutil em seu olhar. E este local? É propício à sua produtividade? Parece um pouco fora do caminho. Eu posso fazer meu trabalho de qualquer lugar, Dr. Donovan. O importante é o resultado, não a localização da mesa. Um toque de algo, talvez um respeito relutante, piscou nos olhos de Tiago. Resiliência impressionante. Uma qualidade admirável. Diga-me por quanto tempo você acha que consegue mantê-la? O tempo que for necessário. Ela respondeu sem hesitar. Tiago se inclinou mais perto, baixando a voz para que apenas ela pudesse ouvir. Você sabe por que isso está acontecendo, não sabe? Não é pessoal, Laura, juro. São negócios. Meu irmão é o bem mais valioso desta empresa. Ele trabalhou demais, sacrificou demais para ter seu foco e sua reputação comprometidos por distrações. É isso que eu sou para você? Uma distração? Você é uma complicação, corrigiu Tiago, a voz agora dura como aço. Uma variável que não pertence à equação. Uma complicação que poderia ser facilmente resolvida se você simplesmente seguisse em frente. Veja bem, eu ficaria mais do que feliz em lhe fornecer uma excelente carta de referência e um generoso pacote de desligamento para ajudá-la a encontrar um cargo em outra empresa. Uma empresa onde seu passado não seria um problema. A oferta, disfarçada de generosidade, era o insulto final. Laura sentiu a raiva crescer, uma onda quente em seu peito, mas manteve a voz controlada, gelada. Agradeço sua preocupação com minha carreira, Dr. Donovan, mas não estou à venda. Eu conquistei este cargo e pretendo mantê-lo. Tiago se endireitou, ajustando o paletó. Um sorriso fino, quase imperceptível, tocou seus lábios. Como desejar. Mas lembre-se, todo mundo tem um ponto de ruptura. Estou apenas curioso para descobrir qual será o seu. Quando ele se afastou, majestoso e vitorioso, as mãos de Laura se fecharam em punhos sob a mesa, as unhas cravando em suas palmas. Ela já havia enfrentado dificuldades antes, fome, dívidas, solidão, mas esta campanha calculada, esta tortura psicológica projetada para quebrá-la,
a estava testando de maneiras novas e mais profundas. Naquela noite, quando saiu do prédio, sentindo o peso da semana em seus ombros, ela o viu. Heitor estava esperando por ela ao lado de seu carro preto e elegante. Vê-lo ali, o corpo casualmente encostado no veículo, claramente esperando por ela sob a luz dos postes da rua, fez seu coração dar um salto doloroso. "Precisa de uma carona?" Ele perguntou com um sorriso gentil. Os seus olhos estavam cheios de preocupação. Ele podia ver a exaustão no rosto dela. Ela apenas assentiu, muito cansada para discutir. No silêncio do carro luxuoso, o cheiro de couro e o zumbido suave do motor a envolveram. "Senti sua falta esta semana", ele disse simplesmente, quebrando o silêncio. "Parecia que você estava se distanciando e pensei que você poderia precisar de um amigo esta noite." A sinceridade simples em sua voz, a ausência de qualquer exigência, rompeu as paredes que ela vinha construindo meticulosamente durante toda a semana. As lágrimas que ela se recusara a derramar no escritório, que se recusara a mostrar a Tiago, começaram a queimar em seus olhos. "Ele não vai parar, Heitor", ela sussurrou, a voz embargada. E então tudo veio à tona. A mesa, o computador, os arquivos, o isolamento, a oferta de Tiago, a humilhação de tudo aquilo. Heitor ouviu em silêncio, sua mandíbula se contraindo, os nós dos dedos ficando brancos no volante de couro. "Por que você não me contou?" "Porque eu precisava lidar com isso sozinha", explicou Laura, enxugando uma lágrima com raiva. "Correr para você só pioraria as coisas, só provaria o ponto dele." "Ele não tem o direito de te tratar assim", disse Heitor, a raiva fria e perigosa em sua voz. "Isso é assédio. Vou dar um basta nisso amanhã de manhã. Vou ao RH. Vou expor tudo." "Não", disse Laura com uma firmeza que o surpreendeu. Ela se virou no assento para encará-lo. "Não percebe? É exatamente isso que ele quer. Ele quer que você reaja com raiva. Ele quer te arrastar para a lama. Provar que eu sou uma fonte de drama e instabilidade. Provar que preciso da sua proteção para sobreviver neste ambiente." "Então, o que você quer fazer?" ele perguntou, genuinamente perdido. "Não posso simplesmente ficar parado e assistir meu irmão te destruir." Laura pensou por um momento, a estrategista dentro dela, a sobrevivente, assumindo o controle. "Não podemos lutar contra ele em seu jogo, usando suas regras. Ele controla o tabuleiro. Precisamos mudar o jogo. Quero ser mais esperta que ele. Quero mostrar a ele e a todos os outros que não sou tão facilmente quebrada." Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Heitor, um sorriso de pura admiração. Ele estava olhando não para uma vítima, mas para uma guerreira. "Eu tenho uma ideia", disse ele, o motor do carro roncando enquanto ele se afastava do meio-fio, os olhos brilhando com um novo plano. "Uma ideia muito pública." "Tiago se preocupa com as aparências", explicou Heitor. "Ele opera nas sombras. Ele quer te isolar. Então vamos parar de nos esconder, vamos abordar isso de frente." "E como exatamente fazemos isso?" Laura perguntou. "Há um baile de caridade anual no próximo fim de semana, o maior evento social da cidade. Toda a diretoria da empresa, os investidores, a imprensa, todos estarão lá", disse ele, virando-se para olhá-la. "Venha comigo." Laura o encarou incrédula. "Eu? Em um baile?" "Heitor, eu nem tenho roupa para ir a um lugar como a cantina do seu Afonso. O que eu usaria? Meu uniforme de trabalho?" "Não, você viria como minha convidada." Heitor esclareceu, um brilho de estrategista em seus olhos. "Não é um encontro romântico para eles, é uma declaração. Nós fazemos uma aparição pública juntos, de cabeça erguida. Nós reconhecemos nossa conexão passada de forma aberta, mas profissional. Isso remove todo o mistério que alimenta a fofoca. Tiago perde a vantagem." A estratégia era ousada, aterrorizante, mas fazia um sentido perverso. "Só tem um problema", disse Laura mais calma. "O vestido. E eu não vou aceitar que você me compre um, Heitor. Isso cruza uma linha. Isso me transformaria exatamente no que Tiago diz que eu sou." Heitor pensou por um momento. "Justo. E a Clara, sua vizinha? Você não mencionou que ela é costureira?" "Ela é uma costureira incrível em um ateliê de noivas", confirmou Laura. "Perfeito", disse Heitor.
E se eu, como um investidor anjo em seu futuro, financiar o material? O melhor tecido, a linha, tudo. E você a contrata para criar algo? Assim estamos apoiando o talento dela. Não apenas comprando um presente para você. É um investimento em duas mulheres de negócios talentosas. Laura teve que admitir que era uma solução genial, que respeitava seu orgulho e ainda ajudava sua amiga. Vou falar com ela, concordou, sentindo uma faísca de excitação. A semana que antecedeu o baile foi surpreendentemente tranquila no trabalho. A notícia de que Laura iria ao evento como convidada pessoal de Heitor se espalhou como fogo. O próprio Tiago manteve uma distância fria. As noites de Laura foram passadas no apartamento de Clara, em meio a rolos de tecido, alfinetes e esboços. Heitor havia enviado, através de um mensageiro discreto, uma seleção de tecidos de seda, cetim e veludo em várias cores, uma paleta de joias. Escolha suas armas, dizia o bilhete. Clara estava no paraíso. Seda verde esmeralda, exclamou ela. Você vai calar a boca de todo mundo. Na noite de sábado, Laura se olhou no espelho de corpo inteiro que Clara insistira em trazer do ateliê. Ela mal se reconhecia. Clara havia se superado. O vestido, de um verde esmeralda profundo, era uma criação deslumbrante que a abraçava nos lugares certos, antes de cair em uma saia fluida que se movia como água. O design era elegante, sofisticado e poderoso. Simples, mas inesquecível. Você não parece uma faxineira ou uma representante de atendimento ao cliente, disse Clara com os olhos marejados de orgulho. Você parece uma rainha. Sinto que estou brincando de me fantasiar, admitiu Laura, o coração batendo forte de nervosismo. Uma batida na porta anunciou a chegada de Heitor. Quando Laura abriu, o olhar no rosto dele fez todas as suas inseguranças desaparecerem. Ele estava impecável em um smoking clássico, mas seus olhos estavam fixos nela. Ele a encarou com uma admiração tão aberta, tão descarada, que ela sentiu o calor subir por seu pescoço. Uau! Ele finalmente conseguiu dizer. A palavra incrível não parece adequada. Laura, você está... Ele balançou a cabeça sem palavras. O baile estava sendo realizado em um dos hotéis mais prestigiados e históricos da cidade. Ao saírem do carro, Laura sentiu um momento de pânico avassalador ao ver a fileira de fotógrafos e jornalistas, os flashes explodindo como fogos de artifício. Apenas sorria e continue andando, Heitor sussurrou em seu ouvido, sua mão encontrando a dela. Você está comigo. Você está segura. Quem é sua bela acompanhante, Dr. Donovan? Um fotógrafo gritou. Heitor sorriu educadamente sem parar de andar. Esta é a senhorita Laura, uma amiga de longa data e, para nossa sorte, um novo e valioso membro de nossa equipe de atendimento ao cliente. A introdução direta, profissional e desprovida de mistério confundiu o fotógrafo. Não havia escândalo ali, nenhuma história suculenta. Viu? Sussurrou Heitor quando entraram no opulento salão de baile. A honestidade esvazia a fofoca. Lá dentro, enquanto se moviam pela multidão cintilante, sentiram os olhares. As pessoas paravam de conversar para observá-los. Laura manteve o queixo erguido. Foi então que ela os viu. Tiago, parecendo um príncipe sombrio, com uma loira estonteante e escultural a seu lado. Eles se aproximaram, o confronto inevitável. Irmão, cumprimentou Tiago com um sorriso forçado que não alcançou seus olhos frios. Ele olhou para Laura de cima a baixo. E senhorita Laura, que surpresa agradável. O vestido é notável. Nenhuma surpresa, Tiago, respondeu Heitor, o tom relaxado, mas firme. Eu mencionei que a Laura viria comigo. Tiago apresentou sua acompanhante Verônica, uma socialite. A troca de cumprimentos foi tensa. Enquanto os homens conversavam brevemente, Verônica se inclinou para Laura, seu sorriso doce como veneno. Então você é a faxineira, disse ela em voz baixa. Tiago me contou tudo sobre você. Que história inspiradora. Laura encontrou seu olhar firmemente sem recuar. Ex-faxineira, ela corrigiu com uma calma gelada. Atual representante de atendimento ao cliente. E você é o que, exatamente, além de acompanhante do Tiago esta noite?
O sorriso de Verônica vacilou. Eu estou na capa da revista de moda deste mês, mas eu não esperaria que alguém como você soubesse disso. Você está certa, concordou Laura agradavelmente, o que pareceu desarmar a modelo. Eu não costumo ler publicações onde a principal qualificação para aparecer é como você fica de lingerie. Ela fez uma pausa, olhando Verônica nos olhos. Eu sempre preferi substância ao estilo. A boca de Verônica se abriu em choque, sem palavras. O insulto fora tão elegante que ela não tinha como responder. Heitor, que ouvira a troca, mal conseguiu esconder sua diversão e admiração. Ele colocou a mão nas costas de Laura. Se nos dão licença, acho que a banda está prestes a começar. Ao se afastarem, deixando Tiago com uma expressão de fúria contida e Verônica parecendo um peixe fora d'água, Heitor sussurrou no ouvido de Laura. Substância ao estilo? Foi demais? Ela olhou para ele, um sorriso vitorioso finalmente se formando em seus lábios. Acho que foi o tom certo. Foi perfeito, assegurou Heitor, seus olhos dançando de admiração. Absolutamente perfeito. Naquele momento, em meio ao brilho e ao glamour, Laura não se sentia como uma intrusa. Sentia-se como a parceira dele. E pela primeira vez, ela percebeu que talvez pertencesse àquele lugar. Quando a banda começou a tocar um clássico suave e lento após o jantar, Heitor estendeu a mão para Laura. Concede-me esta dança? Devo avisar, disse Laura, enquanto ele a conduzia para a pista de dança. Não danço há... Bem, acho que nunca dancei de verdade em um lugar como este. Apenas siga minha liderança, disse ele suavemente. Confie em mim. E para sua surpresa, ela confiou. No momento em que ele a puxou para perto, seus corpos encontraram um ritmo natural, como se 20 anos não tivessem passado. O mundo ao redor deles desapareceu. Havia apenas a música e o leve cheiro do perfume dele. Eles se moviam juntos, uma dança silenciosa que era mais eloquente do que qualquer palavra. Sabe, disse Heitor, a voz baixa e íntima, não foi assim que imaginei nosso reencontro, depois de todos esses anos sonhando com ele. Ah, é mesmo? E como você imaginou? Ela perguntou. Menos complicado, ele admitiu com um sorriso irônico. Sem um irmão interferindo, sem política de escritório, sem o peso de 20 anos de mal-entendidos. Apenas nós, encontrando nosso caminho de volta, um para o outro. É isso que estamos fazendo? Laura perguntou suavemente, erguendo o rosto para olhá-lo nos olhos. Encontrando nosso caminho de volta? Os olhos de Heitor ficaram sérios. Eu espero que sim, porque nada disso. Ele gesticulou vagamente para o salão. Nada do meu sucesso, do meu dinheiro, tem qualquer significado real. Era tudo. Cinza. E então eu te vi de joelhos naquele lobby e foi como se o mundo ganhasse cor. Estar com você, mesmo com todas as complicações, me fez mais feliz do que estive em 20 anos. A honestidade crua em sua voz, a vulnerabilidade no rosto do homem mais poderoso que ela já conhecera, finalmente derrubou a última muralha em volta de seu coração. Ela era dele. Talvez sempre tivesse sido. Heitor, ela começou. Antes que ela pudesse terminar. Uma comoção perto da entrada do salão de baile chamou a atenção de todos. A música parou. Um homem de aparência desgrenhada discutia em voz alta com os seguranças. Onde ele está? O homem gritava, as palavras arrastadas pela bebida. Eu sei que ele está aqui. Onde está Heitor Donovan? Heitor enrijeceu nos braços de Laura. Fique aqui, ele disse a ela, enquanto se afastava dela e se movia em direção à confusão. Marcelo, disse Heitor calmamente ao se aproximar do homem. O que você está fazendo aqui? Você está bêbado. O homem, Marcelo, riu amargamente. O que eu estou fazendo aqui? Essa é boa, vindo do homem que roubou minha empresa de debaixo do meu nariz, me deixando sem nada. Uma multidão começou a se formar, os celulares discretamente erguidos para gravar a cena. Você está fazendo uma cena, Marcelo, disse Heitor em voz baixa. Este não é o momento nem o lugar. E quando é o momento certo, Heitor? Exigiu Marcelo. Quando você estava assinando os papéis que destruíram tudo pelo que trabalhei.
Quando você demitiu meus funcionários leais. Tiago apareceu ao lado de seu irmão, o rosto uma máscara de fúria controlada. A segurança cuidará disso, ele sibilou. Não! Heitor ergueu a mão, parando os seguranças. Marcelo, vamos conversar lá fora. Mas Marcelo não estava interessado em uma conversa privada. Ele queria uma audiência. Você se acha tão perfeito, não é? O grande Heitor Donovan. Mas eu sei a verdade. Você não constrói, você destrói. Isso não é verdade, disse Heitor com firmeza. Sua empresa estava falindo antes mesmo de eu ouvir falar dela. A aquisição salvou empregos, Marcelo. Eu te ofereci um cargo de consultor, uma transição digna. Digna? Ser um empregado na minha própria empresa? Não. Você não é um salvador, você é um predador em um terno caro. Laura observou a cena, o coração apertado no peito. Tiago, mestre em controle de danos, finalmente fez um sinal para os seguranças, que agarraram Marcelo firmemente pelos braços. Enquanto o arrastavam para fora, o salão caiu em um silêncio desconfortável. Tiago subiu no palco, quebrou a tensão com uma piada e anunciou que o bar permaneceria aberto a noite toda. A música recomeçou. Você está bem? Laura perguntou quando Heitor voltou para o seu lado, parecendo ter envelhecido 10 anos. Na verdade, não, ele admitiu. Sinto muito que você tenha tido que testemunhar isso. O que ele disse era verdade? Laura não conseguiu se conter de perguntar. A dúvida, uma semente venenosa plantada em sua mente. Sobre você destruir os outros? A dor brilhou no rosto de Heitor. É isso que você pensa de mim? Depois de tudo? Eu não sei o que pensar. Ela respondeu honestamente. Ele a pegou pela mão e a conduziu para um terraço silencioso com vista para os jardins. O ar fresco da noite era um alívio. A empresa do Marcelo era inovadora, mas terrivelmente mal administrada, começou Heitor, a voz cansada. Eles estavam há 3 meses da falência total. Sim, a aquisição foi hostil. Sim, nós reestruturamos e tivemos que demitir algumas pessoas para salvar a empresa. Mas salvamos mais de 200 empregos. Empregos que teriam desaparecido. E o Marcelo? Ele não conseguiu se adaptar. Ele queria continuar sendo o rei de um castelo em ruínas. Ofereci a ele um cargo generoso, ele se recusou. Ele precisava de alguém para culpar. Heitor virou-se para encará-la, seus olhos suplicantes. Os negócios podem ser cruéis, Laura. Às vezes, você tem que tomar decisões difíceis para o bem maior. Mas eu juro a você, eu nunca me propus deliberadamente a destruir alguém para meu próprio benefício. Nunca. A intensidade em seus olhos, a dor crua em sua voz, a convenceu. Ela viu o homem, não o magnata. Eu acredito em você, ela disse suavemente. Alívio inundou o rosto dele. Mas eu também o entendo, acrescentou Laura, surpreendendo-o. Sei como é sentir que seus sonhos estão escapando por entre seus dedos. É difícil não procurar alguém para culpar. Foi assim que você se sentiu quando me viu de novo? Ele perguntou. Você me culpou pela vida que acabou tendo. Talvez no começo, ela admitiu. Era mais fácil do que culpar as circunstâncias, ou minha mãe, ou a mim mesma. Eu tive sorte, disse Heitor em voz baixa. A bolsa de estudos que me tirou da nossa cidade, a ideia certa na hora certa, eu tive sorte. Mas eu perdi a coisa mais importante da minha vida quando te deixei para trás. A honestidade crua em sua voz fez o coração de Laura doer. Ela deu um passo em direção a ele, fechando o espaço que restava entre eles. E quando ele a beijou, não foi um beijo suave. Foi um beijo desesperado, faminto, cheio de 20 anos de saudade, dor e, finalmente, compreensão. 20 anos de separação se dissolveram sob a luz da lua. O que nenhum dos dois percebeu foi a figura de Tiago, parada nas sombras da porta do terraço, observando-os com olhos frios e calculistas. Quando eles se separaram, o rosto iluminado pela felicidade e pelo alívio, Tiago se afastou silenciosamente, pegando o telefone do bolso. Ele encontrou um canto escuro do corredor. Sou eu, disse ele em voz baixa para a pessoa do outro lado da linha. Preciso daquela informação que discutimos, a pesquisa completa sobre o passado dela. Sim, toda ela. É hora de acabar com essa distração.
de uma vez por todas. A segunda-feira após o baile foi surreal. Quando Laura entrou no escritório, o silêncio que a saudou era diferente. Não era o silêncio gelado do ostracismo, mas um silêncio de espanto e respeito relutante. A mulher que enfrentara Verônica e dançara nos braços do CEO como se pertencesse àquele lugar, não era alguém a ser subestimado. Naquela noite ele a convidou para jantar. Não em um restaurante, mas em sua cobertura. "Está na hora de você ver como eu realmente vivo", ele disse. Laura sentiu um nó de nervosismo ao sair do elevador privativo que se abria diretamente na sala de estar dele. O espaço era ainda mais impressionante do que seu escritório. Janelas do chão ao teto revelavam a cidade como um tapete de diamantes. Mas, para sua surpresa, o lugar não era frio. Tinha um calor surpreendente, com sofás confortáveis, estantes de livros e toques pessoais. Em uma parede, havia um quadro grande de um artista local de sua cidade natal, retratando o velho Jequitibá da praça. Em uma prateleira, ela viu edições gastas de livros que ambos amavam no colégio. "Eu costumava olhar para essa vista e me sentir a pessoa mais solitária do mundo", ele confessou, parando ao lado dela no terraço. "Sentia como se tivesse conquistado um reino vazio, até você voltar para a minha vida." A sinceridade em sua voz a tocou profundamente. O beijo deles ali, com a cidade iluminada abaixo, foi uma continuação do que haviam compartilhado no baile, mas desta vez mais lento e profundo. Eles prepararam o jantar juntos na cozinha moderna e espaçosa. A domesticidade do ato, ele picando legumes de forma um tanto desajeitada, ela rindo de seus esforços, criou mais um laço poderoso entre eles. Parecia normal, real. "Por que você nunca se casou?", Laura perguntou mais tarde enquanto saboreavam o vinho sentados no sofá. Heitor ficou em silêncio por um momento. "Eu cheguei perto. Fiquei noivo há alguns anos. O nome dela era Camila. Planejamos tudo. Mas alguns dias antes, percebi que estava me casando com a ideia de uma esposa, a parceira de negócios perfeita para o CEO. Não estava apaixonado pela mulher. Eu a respeitava, mas não a amava. Terminar tudo foi a coisa mais difícil e mais honesta que já fiz." Ele olhou para ela, os olhos escuros e sérios. "Desde então estive casado com meu trabalho. Não havia espaço para mais ninguém, até eu ver você de novo." Ele a convidou para passar a noite. A pergunta pairou no ar, delicada e cheia de significado. "Fique", ele disse simplesmente. "Fique comigo esta noite." O coração de Laura disparou. "Heitor, eu..." "Apenas para dormir", ele esclareceu rapidamente, percebendo a hesitação dela. "Eu não estou presumindo nada mais. Eu só... não estou pronto para que esta noite termine. Não quero ficar sozinho neste lugar de novo." A vulnerabilidade em seus olhos, o pedido silencioso por companhia, não por sexo, a convenceu. "Eu fico", ela sussurrou. Ele a levou para seu quarto, que tinha a mesma vista deslumbrante. Deu-lhe uma camiseta de algodão macia para ela vestir, e eles adormeceram nos braços um do outro, totalmente vestidos. O conforto de sua conexão mais íntimo do que qualquer ato físico poderia ter sido. Pela primeira vez em 20 anos, Laura se sentiu completamente segura. Na manhã seguinte, ela acordou com o sol nascendo sobre a cidade. Heitor ainda dormia, o rosto relaxado e jovem. Ela sentiu uma vontade avassaladora de ficar, de acordá-lo com um beijo, mas o medo e a necessidade de processar tudo a dominaram. Aquilo tudo era demais, rápido demais. Ela precisava de um momento em seu próprio espaço para respirar. Saiu silenciosamente, deixando um bilhete simples na mesa de cabeceira. "Obrigada pela noite mais tranquila da minha vida. Precisei ir. Te ligo mais tarde. Ellie." Em seu prédio, o cheiro familiar de poeira e desinfetante a trouxe de volta à realidade. Enquanto esperava o elevador antigo, ela quase não notou a mulher sentada em um dos assentos gastos do lobby. A mulher era impecavelmente elegante, um contraste gritante com o ambiente. "Verônica?" A modelo, acompanhante de Tiago no baile, olhou para cima. Um sorriso simpático e praticado estava em seu rosto, o que imediatamente deixou Laura em alerta máximo. "Laura, bom dia.
Eu esperava te encontrar, disse ela, levantando-se. Como você sabia onde eu moro? Laura perguntou, a voz fria. Verônica acenou com a mão. Tiago mencionou. Não se preocupe, não estou aqui por ele. Podemos conversar por um minuto. Em particular, é importante. Para você. Relutantemente, Laura a levou até seu pequeno apartamento. Verônica entrou e olhou ao redor com um desdém mal disfarçado que tentou esconder com um sorriso. O que você quer, Verônica? Perguntou Laura, permanecendo de pé, de braços cruzados. Verônica abriu sua bolsa de grife e tirou uma pasta de arquivo fina. Eu sei que você não gosta de mim, e com razão, mas pensei que você deveria ver isso para o seu próprio bem, de mulher para mulher. Ela entregou a pasta a Laura. Dentro havia fotos, dezenas delas. Heitor com várias mulheres ao longo dos anos em iates, em festas glamorosas, em tapetes vermelhos. Todas eram como Verônica, lindas, sofisticadas, polidas, mulheres do mundo dele. O que é isso? Laura perguntou, a voz firme, embora seu coração tivesse começado a bater de forma irregular. A realidade, disse Verônica simplesmente. Heitor Donovan tem um tipo, mulheres que melhoram sua imagem. Mulheres que o fazem parecer bem nas colunas sociais. Não mulheres que, com todo o respeito, limpam seus pisos. Se Tiago te mandou aqui para me intimidar, você está perdendo seu tempo. Tiago? Não, disse Verônica, e seu tom suavizou com o que parecia ser uma preocupação genuína. Isso sou eu te dando um aviso. Eu já namorei homens como Heitor, homens poderosos que ocasionalmente se aventuram do outro lado dos trilhos. É emocionante para eles, é um impulso de ego ser o salvador, o cavaleiro de armadura brilhante. Mas eles sempre retornam para os seus, para mulheres como eu. Você não sabe nada sobre mim e o Heitor. Eu sei que ele vai te machucar, respondeu Verônica. A novidade de te resgatar do seu passado vai passar. A emoção do reencontro vai desaparecer. E ele vai se lembrar que a reputação dele existe em um mundo que você não pode entrar. E você ficará sozinha, com um coração partido e um emprego de baixo nível que ele te deu por pena. Depois que Verônica saiu, deixando um rastro de perfume caro para trás, Laura sentou-se na beirada de seu sofá, a pasta pesada em suas mãos. Ela deveria jogá-la no lixo, mas em vez disso ela a abriu novamente, estudando cada mulher sorridente no braço de Heitor. Eram fantasmas de seu presente, não de seu passado. A intimidade da noite anterior, a sensação de segurança, o quadro do Jequitibá, tudo começou a parecer uma ilusão bem construída. Seria ela apenas a última de uma longa linha de distrações temporárias? A mais recente curiosidade no portfólio de conquistas de Heitor Donovan? A semente da dúvida havia sido plantada no solo fértil de suas inseguranças mais antigas e estava começando a criar raízes. Naquele dia, no trabalho, a mente de Laura era um campo de batalha. De um lado, a memória da noite com Heitor. Do outro, as palavras venenosas de Verônica e as imagens das mulheres perfeitas na pasta. Cada telefonema que ela atendia era feito em um nevoeiro de ansiedade. Ela olhava para seu reflexo na tela do computador e não via a mulher forte do baile, mas a faxineira, a intrusa. Por volta do meio-dia, o telefone tocou. Era a assistente de Tiago. Senhorita Laura, o Dr. Donovan solicita sua presença em seu escritório imediatamente. A palavra solicita soava como uma ordem real. Um arrepio percorreu a espinha de Laura. Era isso, o golpe final. A caminhada até o elevador executivo foi a mais longa de sua vida. Cada passo ecoava sua insegurança. Tiago a esperava de pé, ao lado de sua mesa impecável. Ele não a convidou a sentar-se. Ele era o general, e ela, a prisioneira de guerra. Senhorita Laura, obrigado por vir prontamente, ele disse, sua voz desprovida de qualquer emoção. Ele gesticulou para uma pasta em sua mesa, idêntica à de Verônica. Presumo que minha associada já lhe fez uma visita esta manhã. Suas táticas estão ficando mais desesperadas e patéticas, Dr. Donovan, disse Laura, encontrando uma força que não sabia que tinha. Não desesperadas, estratégicas, corrigiu Tiago.
Ele abriu a pasta. Em vez de fotos, continha gráficos e planilhas. Estas são as projeções de lucros e o valor das ações do conglomerado nos últimos 6 meses. Note a trajetória ascendente e estável. Ele virou a página com um dedo. E estas são as projeções para os próximos 6 meses, se certas distrações continuarem a comprometer o foco e a reputação da liderança. O segundo gráfico mostrava um declínio acentuado. Uma linha vermelha assustadora, mergulhando para baixo. Você está forjando documentos para me assustar? Ela cuspiu incrédula. Estou ilustrando um ponto, respondeu Tiago friamente. O mercado opera com base na confiança. A confiança em meu irmão. E quando o CEO começa a aparecer em público com uma funcionária de baixo escalão, quando há escândalos em eventos de caridade, quando sua atenção se desvia do jogo, a confiança vacila. Estou afirmando um fato de negócios. Meu irmão sacrificou 20 anos de sua vida para construir este império. Não vou ficar parado enquanto tudo é minado por um romance mal aconselhado e passageiro, especialmente um com alguém do seu histórico. A raiva explodiu em Laura. Meu histórico? O que você sabe sobre meu histórico? Você quer dizer ser pobre? Trabalhar em empregos honestos para sobreviver enquanto você nasceu em berço de ouro? Tiago suspirou, um som de falsa paciência. Isso não é pessoal. É sobre o bem da empresa. Heitor pode estar temporariamente cego pela nostalgia, mas eu vejo o quadro geral. E eu preciso protegê-lo, mesmo que seja dele mesmo. E que quadro é esse? Desafiou Laura. Um quadro onde você não se encaixa, disse ele, sua voz baixando para um tom quase íntimo, o que a tornava mais cruel. Diga-me, Laura, você já participou de uma teleconferência com investidores de Tóquio às 3 da manhã? Já negociou um contrato de fusão multibilionário em um idioma que mal fala? Já circulou nos círculos sociais de Heitor, conversou sobre mercados globais e política monetária, tomando coquetéis com membros do conselho? Esse é o mundo dele, senhorita Laura. Um mundo onde você sempre será de fora. A curiosidade. O projeto de caridade que ele assumiu por algum senso equivocado de retificar o passado. Cada palavra era um golpe calculado, atingindo e confirmando todos os medos que Verônica havia plantado. Acho que terminamos aqui, disse ela, virando-se para sair antes que ele a visse desmoronar. Uma última coisa, disse Tiago. Ele deslizou algo sobre a mesa de vidro em direção a ela. Era um cheque. Estou preparado para lhe oferecer uma generosa indenização, o suficiente para você terminar sua faculdade sem precisar trabalhar, comprar um apartamento decente e começar de novo. Longe daqui. Laura olhou para o cheque. O número tinha tantos zeros que seu cérebro demorou 1 segundo para processar. Pense nisso como um presente de despedida, continuou Tiago. Agora pense no que você valoriza mais, seus sentimentos confusos por Heitor ou o futuro dele, o império que ele construiu e as vidas de milhares de funcionários que dependem disso. Ela saiu do escritório sem pegar o cheque, a mente girando, o coração em pedaços. A armadilha de Tiago era perfeita. Naquela noite, ela o encontrou na mesma padaria do início. O lugar que representava a esperança agora parecia um mausoléu. Ele sorriu quando a viu, mas o sorriso morreu quando viu a expressão no rosto dela. Ele estendeu a mão sobre a mesa para pegar a dela, mas ela a retirou gentilmente. Precisamos conversar, Heitor. O que aconteceu? Ele perguntou. Tiago te alcançou, não foi? Não é só o Tiago, disse ela, a voz soando oca aos seus próprios ouvidos. É sobre nós. É sobre sermos realistas. Sua vida, minha vida, a empresa. Não se trata apenas de nós. Então é isso? Você está deixando meu irmão ditar nosso relacionamento? Depois de tudo? Estou sendo realista, disse ela. Vi as fotos, Heitor, todas aquelas mulheres. O que me torna diferente? Fotos? Que fotos? Ele parecia genuinamente confuso. Ela explicou sobre a visita de Verônica. A raiva brilhou nos olhos de Heitor. Laura, Tiago, ele está realmente indo com tudo. Aquilo não era real.
Acompanhantes para eventos, algumas eram namoradas de semanas. Nenhuma delas significou nada. Eram parte do cenário, parte da imagem que eu tinha que manter. Raio que eu sou, Heitor? Ela perguntou, a voz embargada. Eu também sou parte do cenário, a garota da classe trabalhadora que te faz sentir conectado às suas origens humildes, o projeto de caridade. O que acontece quando essa novidade passar? A dor e a frustração tomaram conta do rosto de Heitor. É isso que você realmente pensa de mim? Que você é uma novidade, uma caridade? Eu acho que fomos pegos em algo que não é real, disse ela, as lágrimas finalmente escorrendo. Fomos pegos no reencontro, na nostalgia, na ideia de consertar os erros do passado. Mas a realidade é que o passado deveria ter ficado no passado. Nós não pertencemos um ao outro. Heitor a encarou, a voz intensa, desesperada. Isso não é verdade. Quando te vi naquele dia não foi nostalgia. Foi como se o universo estivesse me dando uma segunda chance de respirar. Porque naquele momento eu reconheci a outra metade de mim mesmo. A metade que me faltou por 20 anos. Eu não me importo com mundos diferentes. Eu não me importo com a empresa ou com Tiago. Eu me importo com você. Suas palavras eram lindas, eram tudo o que ela queria ouvir. Mas o veneno de Tiago era muito potente. Eu não posso fazer isso, ela sussurrou. Não posso ser a razão pela qual você perde tudo o que construiu. Você não é a razão. Você é a razão pela qual tudo isso finalmente faz sentido, ele insistiu. Preciso de tempo, ela finalmente disse, a desculpa final dos covardes e dos corações partidos. Preciso pensar, sozinha. Ele a olhou por um longo momento, o rosto desolado, derrotado. Ele assentiu lentamente. Tudo bem. Leve o tempo que precisar. Ele se levantou. Mas saiba disso, Laura. Eu não vou a lugar nenhum. Estarei esperando. O tempo que for. Eles se separaram na calçada, a noite fria os envolvendo. A despedida foi pesada com a possibilidade esmagadora de ser permanente. Uma semana se passou. Uma semana de silêncio pesado e oco. Laura se jogou no trabalho com uma ferocidade que preocupou seus colegas. O trabalho era um refúgio. Mas à noite, em seu apartamento silencioso, a solidão a esmagava. A decisão que ela tomara, que parecera tão nobre e altruísta, agora parecia apenas estúpida. Ela não salvara Heitor, ela se mutilara. Na sexta-feira, seu colega Marcos, o homem de fala mansa, aproximou-se de sua mesa. Você nunca vai para casa? Ele perguntou gentilmente. Olha, não é da minha conta, mas... Para alguém que supostamente acabou um relacionamento complicado com o CEO, você não parece nem um pouco aliviada. Na verdade, você parece tão infeliz quanto ele. Ele não parece bem? Laura perguntou, o coração dando um salto doloroso. Ele parece um fantasma em um terno caro, disse Marcos. Laura, eu te contei sobre o erro que cometi anos atrás. Eu escolhi a praticidade em vez do amor. E todo dia desde então eu me pergunto, e se? Não cometa o meu erro. A vida é muito curta para viver com um desgosto prático e sensato. As palavras dele ficaram com Laura durante todo o caminho para casa. A chuva que caía lá fora combinava com sua melancolia. Ela entrou em seu apartamento e a quietude a sufocou. Marcos estava certo. Tiago e Verônica não a haviam derrotado. Ela se derrotara. Ela pegou o telefone. As mãos tremiam, mas a decisão era firme. Ligaria para Heitor. Diria a ele que fora uma tola. Mas antes que pudesse discar, seu celular tocou. Era Clara, sua amiga. Laura, liga a TV agora. A voz de Clara era frenética. Laura ligou a pequena televisão, o coração na garganta. E lá estava, o logotipo do conglomerado de Heitor estampado na tela, com a palavra escândalo em letras vermelhas garrafais. Fontes internas revelam um esquema de fraude contábil massivo, dizia um repórter. As alegações centram-se no diretor de operações, Tiago Donovan, irmão do CEO Heitor Donovan, que supostamente vem falsificando relatórios e escondendo perdas multibilionárias por anos. O sangue sumiu do rosto de Laura. A matéria continuava, questionando como uma fraude tão extensa
poderia ter ocorrido sem o conhecimento de Heitor, o que colocava sua competência e integridade em dúvida. As ações da empresa haviam despencado em questão de horas. Ela assistiu, horrorizada, mas as peças do quebra-cabeça se encaixaram em sua mente com uma clareza terrível. A campanha de Tiago contra ela, a sua obsessão com as aparências, não era para proteger Heitor, era para se proteger. A distração de Laura era uma ameaça, porque com ela em sua vida, Heitor estava mais feliz e talvez começasse a olhar mais de perto. Sem hesitar, Laura pegou seu casaco ainda úmido e correu para a porta. "Onde você vai?" gritou Clara ao telefone. "Neste tempo, o que você pode fazer?" "Eu não sei", admitiu Laura já descendo as escadas. "Mas sei que ele não pode ficar sozinho agora. Ele precisa de alguém. Alguém que se importe com ele, não com seu dinheiro ou sua empresa. Ele precisa de mim." A viagem de ônibus até a parte nobre da cidade foi longa e difícil, a chuva batendo contra as janelas. Quando finalmente chegou ao prédio de Heitor, estava encharcada e tremendo, mas movida por uma determinação inabalável. O porteiro noturno, reconhecendo-a, permitiu que ela subisse sem questionar. Ela usou a chave reserva que ele lhe dera e que não tivera coragem de devolver. Encontrou-o sentado sozinho na penumbra da vasta sala de estar, um copo de uísque na mão, o rosto devastado. A sala, antes um santuário de sucesso, agora parecia uma tumba. "Laura?" Ele ergueu a cabeça. "O que você está fazendo aqui? Veio para dizer, eu te avisei?" "Eu vi as notícias", disse ela simplesmente, aproximando-se e sentando-se ao lado dele. "Você está bem?" Heitor riu amargamente. "Bem? Meu irmão, meu próprio sangue, vem me roubando e fraudando nossos investidores há anos. A empresa que eu construí do nada pode não sobreviver até o fim da semana. Meus funcionários, milhares deles, podem perder seus empregos. Bem, não está nem perto do que estou sentindo." Ele a olhou de verdade pela primeira vez, notando sua aparência encharcada e a preocupação genuína em seus olhos. Algo em sua expressão se suavizou, a raiva dando lugar a uma admiração maravilhada. "Você veio até aqui, nesta chuva, só para ver como eu estava." "Claro que sim, eu me importo com você, seu idiota", disse ela, a voz embargada. "Eu deveria ter visto", disse Heitor, a voz quebrando. Todos os sinais estavam lá. A resistência de Tiago a auditorias detalhadas, sua obsessão em manter as aparências. Eu confiei nele. Eu dei a ele o controle das operações para que eu pudesse focar no crescimento, e ele usou isso para me apunhalar pelas costas. Ele olhou para ela, uma compreensão repentina em seus olhos. "Faz sentido agora, a sua presença. Você me fez feliz, me fez olhar para fora da bolha da empresa. Tiago deve ter entrado em pânico, achou que eu descobriria. Foi por isso que ele tentou tanto te afastar." "O que acontece agora?" ela perguntou. "Melhor cenário. Coopero totalmente com os investigadores e tento reconstruir a empresa. Pior cenário. Sou acusado de cumplicidade, enfrento acusações criminais, falência." "Ei, Tiago, ele já fugiu do país, aparentemente. Esvaziou suas contas e desapareceu." A dor na voz de Heitor era palpável. Laura pegou a mão dele, entrelaçando seus dedos nos dele. "Você não está sozinho nisso." "Pensei que tinha te perdido", ele disse, a voz um sussurro. "Achei que o discurso de Tiago tinha funcionado." "Eu também estava com medo", admitiu Laura, as lágrimas finalmente vindo. "Com medo de não pertencer ao seu mundo, de ser uma distração, de te machucar. Mas eu estava errada. A ameaça não era eu, era ele. O que importa não são nossos mundos diferentes. O que importa é isso." Ela apertou a mão dele com força. "Nós." Um brilho de esperança, a primeira luz em dias, apareceu nos olhos de Heitor. "Isso significa que você está disposta a tentar? De verdade? Apesar de toda essa bagunça? Minha vida está prestes a se tornar muito, muito complicada." Laura sorriu gentilmente. "Minha vida tem sido complicada por 20 anos, Heitor. Eu não tenho medo disso. Só tenho medo de passar mais um dia sem você." Heitor a puxou para perto, abraçando-a com a força de um homem que se afogava,
e acabara de encontrar um bote salva-vidas. Eu não te mereço, ele murmurou em seus cabelos. Provavelmente não, concordou Laura com uma risada suave e chorosa. Mas você me tem de qualquer maneira. Epílogo, 1 ano depois. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Heitor. A empresa sobreviveu, mas como uma sombra do que era. A cooperação total de Heitor e as provas contundentes contra seu irmão o inocentaram, mas sua reputação foi manchada. Ele trabalhou incansavelmente, não para reconstruir seu império, mas para salvar o máximo de empregos possível. Através de tudo, Laura esteve ao seu lado. Ela não era uma espectadora, era uma parceira. Sua calma, sua força e sua perspectiva do mundo real o mantiveram são. As barreiras artificiais entre seus mundos não apenas caíram, elas foram pulverizadas pela crise. 1 ano após o escândalo, em uma noite quente e tranquila no parque da cidade, sentados na grama sob as estrelas, ele se virou para ela. Não tenho tanto a oferecer quanto antes, disse ele, a voz cheia de uma nova humildade. Ele tirou do bolso uma pequena caixa. Dentro não havia um diamante do tamanho de uma rocha, mas um anel simples e elegante com uma pequena safira, da cor dos olhos dela. Mas o que eu tenho, o que sobrou de mim, é seu, se você quiser. As lágrimas que escorreram pelo rosto de Laura desta vez eram de pura alegria. Você tem tudo o que importa, respondeu ela, enquanto ele deslizava o anel em seu dedo. Eles se abraçaram sob as estrelas, duas metades de uma mesma alma, finalmente reunidas. Sua história não era um conto de fadas sobre um bilionário e uma faxineira. Era uma história real sobre perdas e reencontros. Era sobre como as segundas chances às vezes aparecem da forma mais inesperada, e sobre como o verdadeiro valor de uma pessoa não está no império que ela constrói, mas na mão que ela segura quando o mundo desmorona.